Sejam todos muito bem-vindos a essa Masterclass sobre os arquétipos financeiros. Vamos descobrir hoje qual é a influência desses 7 arquétipos aqui na nossa vida financeira. Cada um tem a sua potência, cada um também tem seus desafios, e vamos entender como a gente pode absorver a sabedoria ancestral desses arquétipos para melhorar o nosso comportamento financeiro e ter melhores realizações e facilidades a partir de agora. Vamos lá. Nosso primeiro arquétipo, que foi também o nosso primeiro campo aqui, é Saturno. Saturno, o nosso regente desse novo ano astrológico, ele tem como qualidade ser o orientador financeiro. Ele é aquele que tem mais aquela pegada de investidor. Qual que é o foco dele? O foco está na destinação dos recursos, o foco nos objetivos e nos ideais. Por que a gente faz essa associação com Saturno, né? Quando a gente pensa no nosso sistema solar, Saturno é aquele, tirando Urano, Netuno e Plutão, que é de uma astrologia mais recente, astrologia mais moderna, que eu aplico também na leitura dos mapas que eu faço, mas que para a nossa sabedoria financeira, a gente considera os 7 planetas. Então, Saturno, ele é o que está mais distante do núcleo do Sol. Então, é aquele que vai estar mais próximo desse mundo dos ideais. E por isso, quando a gente traz ele para um entendimento arquetípico do nosso conhecimento financeiro, ele vai ser o que vai estar mais próximo dos focos ideais financeiros. É aquele que numa mesa de trabalho, a gente vai estar numa reunião e quando tem uma dispersão de conversa, ele fala, não, qual que é o nosso objetivo aqui? A gente não estava pensando nisso, não estava pensando naquilo. É aquele que sempre vai trazer uma postura de ser um orientador financeiro. Para ele, a crença que norteia a regência desse arquétipo é: o dinheiro é um meio de se chegar aos objetivos. Ele tem como qualidade ter essa direção financeira, trazendo responsabilidade, disciplina. Ele é o econômico, ele é pesquisador, perfeccionista, idealista, persistente, traz essa direção, ele vai fundo nas coisas, consegue ser frio e calculista e também tem uma qualidade de ser visionário. E você aí, me conta, como está o seu Saturno interno? Se ele tiver em excesso, ele pode definir até metas irrealizáveis, ele pode investir mais do que a sua capacidade, ou por ele ser perfeccionista, ele pode ficar só no detalhe. Um excesso de Saturno também pode ficar, ele não age porque ele fica sendo demasiado calculista e ficar se cobrando excessivamente. Ser rígido, ter uma postura mental de ver apenas, ficar fixado numa alternativa e tem que ser aquilo. Isso é um excesso de Saturno. Vamos entender, então, essa falta. Para a pessoa que está se relacionando com o seu Saturno e sente, nossa, eu preciso de mais Saturno aqui para eu ter melhores resultados. Quais que são as características de uma falta de Saturno? Não consegue definir metas, tem dificuldade em fazer os investimentos, tem dificuldade de ver o todo, evita responsabilidades, é leniente e tem dificuldade de tomar decisão. Muito bem, Marina, mas qual seria, então, o ponto de equilíbrio aqui entre a autocobrança saturnina e a negligência? A palavra que Saturno vem trazer para a gente como a sua qualidade principal é a responsabilidade. Então, para a gente equilibrar, quando a gente sente que a gente está com uma irresponsabilidade na nossa vida financeira, a gente tem um recurso. E tem também os protocolos que eu vou oferecer aqui para vocês, a gente vai seguir para a gente equilibrar esse Saturno no nosso comportamento financeiro.
Eu vou trazer aqui algumas autoavaliações para a gente já pensar sobre esse comportamento saturnino. Qual é a sua capacidade hoje de conseguir avaliar o investimento, a capacidade e o risco em alguma postura relacionada à sua vida financeira? Você tem facilidade ou dificuldade de elencar alternativas? Como está a sua rigidez mental? Você consegue aceitar que é possível e agir? E a sua flexibilidade perante os percalços que são comuns na vida de todo mundo? Você consegue celebrar as conquistas? Tem o seu bom humor? Porque também o Saturno, que se cobra muito, ele também pode ser bastante ranzinza. E aí, como está o Saturno de vocês? Prontas, porque a gente vai entrar no próximo arquétipo financeiro, Júpiter, o nosso maior planeta do sistema solar. O que ele traz para a gente de reflexão, de integração? Júpiter, o planejador financeiro, ele é o estrategista, ele é um bom planejador, ele tem visão global financeira. Então, para você que está precisando adquirir essa qualidade de planejamento financeiro, de ver de forma holística toda a situação, é um bom arquétipo para ancorar. Qual que é a frase crença de Júpiter? Para ter dinheiro é preciso planejamento. A visão financeira dele é ponderado, pensador, sabe estabelecer os passos, a estrutura, tem a visão do todo, cria as alternativas, escolhe uma. Mas vamos pensar que esse arquétipo jupiteriano, ele também tem a sua capacidade de estar desequilibrado, desbalanceado dentro da gente. No excesso, muito Júpiter, ele fica acomodado num planejamento que nunca vai para ação. Fica só planejando, e o pensamento dele não é frutífero, por isso. Então, isso pode acarretar em dificuldades de ganhar dinheiro, pode desenvolver uma raiva inconsciente em relação ao dinheiro, porque afinal, nossa, eu planejo tudo, na minha cabeça é tudo tão perfeito, mas na realidade eu me frustro, e isso traz raiva. Por essa capacidade de atividade mental em excesso, ele pode estabelecer metas irrealizáveis e, por isso, se blindar sendo orgulhoso, para não sentir a frustração. E a falta de Júpiter, o que ela traz para a gente? Ela faz com que a gente se planeje de uma forma muito leviana, superficial, e faz com que a gente fique sempre engolida nas tarefas diárias, a gente haja sem planejamento, a gente não consegue adquirir uma boa visão de futuro, a gente também pode desenvolver uma raiva inconsciente em relação ao dinheiro, porque afinal as coisas não andam, as coisas sempre ficam num círculo vicioso, eu não consegue dar atenção e energia a algo que frutifique, por isso, e se sentir frustrado. Qual é a qualidade que Júpiter vem ensinar para a gente? A visão estratégica. A gente tem que se ligar quais são os nossos padrões de acomodação quando a gente tem esse Júpiter em excesso, ou mesmo se sentir desorientado quando a gente está com o nosso Júpiter lá embaixo. Para isso, eu trago aqui algumas reflexões de autoavaliação. Como está o seu partir para a ação? Você consegue avaliar hoje como está a sua iniciativa e sua atitude versus o seu excesso de pensamento, o seu excesso de atividade mental? Você consegue fazer tanto quanto você pensa? E a sua capacidade de ser flexível quanto às suas ideias? Porque às vezes o jupiteriano em excesso faz um planejamento mental e tem que ser daquele jeito. Se não for daquele jeito também, não vai dar certo. E aí já se frustra. Uhum. E a sabedoria dele
para esse equilíbrio, para essa visão estratégica estar em equilíbrio, é fazer o que já está em suas mãos, o que já é possível. Essa foi o arquétipo financeiro de Júpiter. Vamos agora explorar o conhecimento que Marte pode trazer, esse guerreiro que tem essa postura do empreendedor. Esse arquétipo do guerreiro é algo que vocês estão precisando hoje? Como é o guerreiro interior de vocês? Ou vocês estão em excesso com eles? Marte, ele tem esse foco no resultado. A frase norteadora desse arquétipo financeiro é: dinheiro é resultado. Para ele, a realização financeira tem foco no prazer, ele toma iniciativa, ele decide, realiza, faz as coisas acontecerem, é corajoso, gosta de desafios e sente que sim, dinheiro é poder. Como é escutar sobre esse arquétipo financeiro? Essa ação assim de partir para ação pode repelir alguns, mas também pode sentir, nossa, é assim que eu me sinto. Vamos entender um pouco sobre os excessos e a falta desse arquétipo. Em excesso, o dinheiro pode se tornar um fim e não um meio. Então, aquela sensação de realização, tipo, é mais pelo acúmulo material do que pelo projeto realizado. Ele, em excesso também, ele pode ser impaciente, ter dificuldade de delegar, porque afinal ninguém é tão assertivo quanto ele. Ele pode ser impulsivo e workaholic, trabalha sem parar, em excesso desse arquétipo marciano. Já a falta tem tendência a procrastinar, sempre espera que alguém resolva a situação por ele, tem dificuldade de iniciar novos projetos, se sente abnegado e tem tendência a ser negligente. Então, vamos pensando assim nesses excessos e falta, se a gente pudesse colocar uma bússola norteadora para essa sabedoria que o arquétipo financeiro de Marte traz para a gente, é esse equilíbrio de estar em atividade, evitando esse excesso de impulsividade e evitando a letargia que a falta dessa atividade traz. Para isso, eu trago algumas reflexões aqui da tomada de consciência. Verifique sua paciência em relação aos resultados, saiba que tudo tem seu tempo, aprenda a delegar, reserve tempo para fazer pausas e inclua em sua agenda tempo para usufruir das suas conquistas. E aí, como está o seu Marte interior? Vamos agora entender o arquétipo do Sol, o arquétipo financeiro Sol, o integrador. Ele é o equilibrado. Ele mostra para gente que os três de cima e os três de baixo, ele pertence ao meio. Para ele, a fase, o foco no essencial faz com que a frase norteadora desse arquétipo seja: o dinheiro é um meio para a realização das intenções. Ele traz para a gente uma sabedoria sobre o que é prosperidade. Ele fala para a gente se conectar com ações conscientes, de saber o que se quer, de ser confiante, de saber dosar gastos com poupanças e doações. Ele sabe lidar com a frustração e ele traz equilíbrio e entendimento às situações e sabe aproveitar a vida. Uma boa conexão com o arquétipo solar não impede com que a gente entre no excesso ou na falta dele. Como a gente vai saber que a gente está no excesso do sol? Quando brilhar se torna mais importante. A ostentação. Nossa, eu conquistei sim, eu tive minha prosperidade, então eu vou para a ostentação, eu vou para a vaidade, eu vou para o orgulho. E a falta desse brilho, né? Quando está faltando esse brilho solar, abaixa a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. A gente não consegue se posicionar quando a gente está com o sol fraco. A gente se subestima.
e a gente tem, sim, dificuldade de receber, quando a gente não está conectado com o nosso brilho interior. Então, se conectar com o arquétipo solar é se conectar com equilíbrio, com essa balança entre o brilho e entre a questão de você estar em evidência e a questão de você estar apagada, entre você estar brilhando e a questão de você estar fosco. É onde você é o excesso, é a ostentação e a falta de desvalorização. A autoavaliação que eu trago para vocês é: reflita sobre a verdadeira humildade. Pense sobre, mais importante que brilhar é a nossa luz ajudar a acender a luz dos outros. Chegamos no arquétipo financeiro de Vênus. Esse arquétipo, olha, nas minhas mentorias avançadas, em que já está incluso esse teste, que vocês vão ter acesso aqui, vocês acreditem, muita gente pontua muito alto para Vênus. Vamos entender por quê. Quem é esse Vênus aqui? Vênus é esse arquétipo financeiro que fala sobre ser o desfrutador, o possibilitador. Ele tem uma qualidade de ser um captador de recurso. Ele tem esse foco que é preciso desfrutar, afinal, o dinheiro é para gastar mesmo. Qual que são as qualidades desse Vênus? Magnetismo, ele é inspirador, ele atrai situações, essa beleza, ele transborda, ele desfruta, ele tem essa leveza e energia de boa sorte. A frase de crença norteadora do arquétipo venusiano é: o dinheiro é um bem necessário, algo a se desfrutar. Então, ele ensina para a gente sobre as qualidades da abundância. Afinal, Vênus é o regente da casa da materialidade, da casa 2 de Vênus. Para quem gosta mais de astrologia, já pode fazer essa associação também, que ele é um planeta que está associado à generosidade, essa atenção ao outro, a ser cuidadoso, acolhedor, gostar de dar presentes, tem esse senso estético refinado, sedutor, conquistador, e sim, é um bom vendedor. Mas nem tudo são flores. Vamos ver os excessos e a falta desse arquétipo. Em excesso, ele tem uma dificuldade, um limite, foca só na receita, esquece da despesa, tem esse pensamento de eu quero, eu compro, se tornando gastador, busca o prazer do momento, não pensa no futuro, foca nas necessidades dos outros, esquece de si mesmo, confunde dinheiro com afeto. A gente pode ver que isso talvez seja um reflexo de um medo de solidão. A falta de um Vênus traz uma sensação de que está sempre em escassez, mesmo tendo ou não tendo, não importa, a sensação é presente de escassez, porque está desconectado com esse desfrute venusiano. Ele se concentra apenas no que gasta. Volta-se para o consumo de sobrevivência. Não consegue desfrutar. Tem uma preocupação desmedida. Não se importa com as suas necessidades mais genuínas. E tem uma crença de que dinheiro afasta pessoas. Isso também é um reflexo. Para quem gosta mais de astrologia, Vênus também é regente de Libra. Tem a conexão com o outro também é relevante aqui, quando a gente vai se aprofundar aqui no estudo desse arquétipo venusiano. Vênus, ele está trazendo para a gente adquirir a sabedoria da abundância em equilíbrio. Então, ele permite que a gente se sinta satisfeito com as nossas conquistas materiais. Em excesso, a gente tem o descontrole, e em falta, a gente tem essa escassez. Vamos para a autoavaliação. Reflita sobre a necessidade de fazer orçamento. É difícil? É fácil para você? Como tá essa Vênus interno em você?
Medite sobre a frase, o limite é bom. Construa formas de se organizar. E baseado na frase, lembre-se de si, pergunte-se, qual foi a última vez que você se presenteou? Essa mais especificamente para quem está com essa desconexão venusiana. E aí, me conta, como está seu Vênus interior? Maravilhoso! Vamos agora entender mais sobre o arquétipo financeiro de Mercúrio, o nosso negociador, o nosso inovador do zodíaco, esse rápido, esse que vê no dinheiro o dinheiro como um rio, tem que fluir. Essa é a crença norteadora de Mercúrio. O foco dele é o fluxo do dinheiro. Então, essa fluidez financeira é a sabedoria que ele vem integrar para a gente. E ele é ágil para fazer as coisas fluírem. Ele gosta de movimentar dinheiro. Ele é rápido na resposta. Ele é criativo, inventivo, flexível, versátil, ágil, dinâmico. E é um ótimo negociador. Afinal, Mercúrio, ele está associado a ser o planeta mais próximo do Sol, né? O que faz o contorno, faz a rotação ao redor do Sol mais rápido de todos os outros planetas. Então, ele traz essa sabedoria para a gente sobre a fluidez e a agilidade de fazer as coisas acontecerem nessa velocidade de Mercúrio. Vamos entender um pouco sobre os excessos e as faltas de Mercúrio. Em excesso, pode ficar afogado no fluxo do dar e do receber. Ele tira o foco do resultado financeiro e põe o foco no fluxo. Ele se preocupa mais na troca do que no que ele está ganhando em si. Então, é aquele vendedor que não faz conta. Ele quer vender, pode em excesso, pode dar aquele desconto que não poderia dar. Em excesso também ele pode ficar preso nas questões operacionais, pode faltar clareza por excesso de informação, por isso não consegue tomar decisões. Ele pode ter uma dificuldade de se organizar por perfeccionismo. O excesso mental, ele traz uma necessidade da gente se organizar. E o perfeccionismo, ele pode ser um recurso que a gente traz para nós, para trazer uma possível organização. Então, por isso a gente traz essa palavra aqui. E ele se percebe confuso, com tantas possibilidades. Isso é um excesso de Mercúrio. E na falta? Como é? Na falta, ele pode ser rígido nas relações, nas negociações, nas trocas. Ele pode ficar sempre num beco sem saída. Ele pode ter dificuldade em variar suas decisões. Por falta de capacidade de articulação, não consegue se organizar. Ele pode ter dificuldade em perceber as possibilidades. Ele traz para a gente o dinamismo. Essa é a sabedoria que Mercúrio, esse arquétipo, quando a gente está precisando de movimento, a gente pode recorrer a essa sabedoria, sabendo que o excesso de Mercúrio traz a confusão e a falta de Mercúrio traz uma desconexão. Vamos para a nossa autoavaliação mercurial. Reflita como está o seu planejamento. O meu deu estranheza. Avalie a congruência entre os seus pensamentos, sentimentos e ações. Total. Defina quais são as suas prioridades no seu momento de vida atual e construa formas de cumprir os passos deliberados e decididos. Ou seja, tomou decisão, cumpre os passos. E aí, como está o seu Mercúrio? Muito bem, chegamos no nosso derradeiro, no último, e não menos importante, arquétipo financeiro, que é o da Lua. Você sabe que, eu confesso, o da Lua foi o que mais foi complexo para mim, para eu integrar, porque a minha
o meu pensamento da Lua era, a Lua, ela era o controller quando eu aprendi. E para mim a Lua era o feminino, era o mais emocional. E vocês vão entender que a Lua, no nosso como arquétipo financeiro, é o nosso autorregulador, o nosso poupador. Para ela, o foco está no que está ao seu alcance. Não está no seu alcance, não devia nem gastar energia. O dinheiro é dinheiro se estiver em minhas mãos. A Lua traz, vamos pensar na Lua como satélite da Terra, que ela dita os ritmos. Tem as fases da Lua, que também mobiliza o magnetismo das marés. Ela está trazendo uma cadência, ela está trazendo uma observação para a consciência do nosso ritmo próprio. Então, olha que sabedoria a reflexão financeira da Lua traz. Ela é ritmada, metódico, organizado, controla, arquiva, registra, monitora, media, reflete, analisa, estuda, identifica. Ela busca sempre ações com previsibilidade. Ela possui um olhar minucioso para o passado, pode ser até colecionador. É cíclico, gosta de rotina, possui atenção cautelosa e tem um modelo de investimento conservador. A Lua, ela traz uma sabedoria para a gente que, em equilíbrio, traz a regulação do nosso fluxo financeiro. Em excesso, ela traz uma sensação de insegurança, um medo de ficar sem dinheiro, um medo da falta. Mesmo tendo dinheiro, não utiliza para os seus sonhos, seus prazeres, controla demais, tem dificuldade em confiar e pode ser até aquele conhecido pão duro. Já a falta da Lua, ela pode ser imprudente, impulsivo, reativo nas tomadas de decisões, tem dificuldade em guardar o dinheiro, dificuldade em reconhecer os seus sonhos, seus prazeres, é relapso no seu controle financeiro, não se envolve, fica numa relação superficial e pode ser aquele conhecido mão aberta. Porque a sabedoria que o arquétipo da Lua traz para a gente é a temperança, é saber regular. E para você aprender essa regulação das altas e baixas das entradas financeiras, você precisa conhecer que você tem o seu ritmo. E as suas finanças também têm um ritmo. Pode ser que no mês tem mais, pode ser que no mês tem menos. E regular a sabedoria da Lua faz com que você estude e analise os dados para que isso não tire a sua segurança. O excesso de Lua faz esse excesso de controle e a falta da Lua traz uma imaturidade para a gestão financeira. Vamos para a nossa autoavaliação lunar. Medite sobre confiar mais. Desenvolva sua própria visão de futuro. Você tem investido em coisas que valoriza no seu prazer? Avalie a sua capacidade de desapego em relação às coisas. Reflita sobre sua tolerância ao risco. E equilibre a sua lua interna. Esses foram os 7 arquétipos financeiros. Para você que está assistindo essa aula até o final, eu liberei um teste que você pode adquirir apertando no botão aqui, para você descobrir qual é a porcentagem de cada um desses arquétipos em você, se conhecer melhor, conseguir tomar melhores decisões financeiras. Um bloco bônus para você interagir com a gente sobre a mitologia de cada um desses arquétipos financeiros, além de um bônus também para você que clicar aqui agora, que a gente vai analisar o seu mapa, e principalmente a sua Lua, o seu Sol e o seu Saturno, já no preço integrado para você, só para você que ficou até o final dessa aula. Muito obrigada, eu sou a Marina Volvi, e sigamos. Muito bem. Estão se sentindo bem? Sim. Tá bom. O representante de vocês vai olhar para essa fileira e vocês vão repetir comigo. Eu vejo vocês e vocês fazem parte.
Eu vejo você. Vocês e vocês fazem parte. Cada um de vocês traz recursos, Cada um de Vocês traz recursos. recursos para a minha nova etapa profissional. recursos para minha nova etapa profissional. Graças a você, arquétipo de Saturno, eu aprendo sobre responsabilidade. Graças a você, arquétipo Saturno tem muita responsabilidade. E é o que eu busco e é o que eu busco. para uma atividade ética, Uma atividade ética, organizada organizada, e estruturada. estruturada. Graças a você, Júpiter, Graças a você, Júpiter, eu adquiro as competências da visão estratégica. eu adquiro as competências da visão estratégica. Nessa minha nova fase profissional, Nessa minha nova fase profissional, a sua visão e planejamento visão de planejamento, são recursos valiosos e eu agradeço pela sua existência. cursos valiosos, eu agradeço pela sua. Se vier alguma sensação incômoda em alguma fala, vocês me falam, tá? Eu vejo você, Marte. Eu vejo você, Marte. Eu vejo a sua força Eu de vejo batalha, batalha, a sua capacidade de empreender, capacidade de empreender, a sua força de empreendedorismo. a força de empreendedorismo. Através de você, eu integro Através de você, eu integro as virtudes da atividade virtudes da atividade equilibrada. equilibrada. Muito obrigado. Querido integrador Sol, Querido integrador, eu sinto você. eu sinto você. A prosperidade que pulsa em meu peito A prosperidade que pulsa em meu peito é irradiante, assim como o seu brilho. é radiante com seu brilho. Através de você, Você, eu tomo os aprendizados os aprendizados, sobre a integração financeira. sobre a integração financeira. Muito obrigado. Obrigada. Querida Vênus, eu vejo você e você faz parte. Vida Vênus, eu vejo você e você, Eu tomo os aprendizados eu tomo sobre desfrutar sobre isso o que se conquista, e conquista. entre ser generoso Ser generoso, com o que se produz. Eu vejo o prazer eu vejo o prazer de desfrutar e aprendo a dar limite. Muito obrigado pelos aprendizados. pelos aprendizados. Mercúrio, eu vejo você Mercúrio, eu vejo você e tomo os aprendizados sobre a negociação, dinamismo, bons acordos, agilidade verdade. e fluxo financeiro. Graças a você, Graças os meus negócios fluem. Muito obrigado. Querida Lua, a regente da regulação, entidade.
me ensina sobre os ciclos, sobre os ritmos dos negócios, sobre respeitar o tempo dos clientes, Respeito. sobre analisar os dados que já tenho, para uma nova dinâmica, com a autorregulação e controle financeiro. Muito obrigado. Lentamente, vamos para a zona neutra e a gente vai sentir que a gente faz uma reverência a eles que vieram antes, para a gente receber essas virtudes, esses arquétipos financeiros maravilhosos que integramos hoje.